Um ex-alto funcionário da DEA foi indiciado. O governo federal agora alega que ele trabalhava para os cartéis. O jornalista Max Blumenthal foi até a casa dele e se junta a nós no início do programa. Além disso, MTG está atacando enquanto se despede do Congresso. A polêmica parlamentar que quer substituí-la está aqui conosco. E o presidente Trump criticou Zelensky por ser um obstáculo à paz. Temos mais uma história inacreditável vinda de Chicago. Tudo isso a seguir no The Matt Gaetz Show. Vamos nessa. Estamos sacudindo Washington, D.C. Estamos quebrando o feitiço. Você já viu esse cara na televisão? É como uma máquina. Ele é ótimo. Matt Gaetz. Hoje à noite, trazemos a história de agentes da lei que cruzaram a linha. Um dos principais funcionários de Obama na administração de fiscalização de drogas decidiu fazer um bico com os cartéis, lavando dinheiro, fazendo negócios de drogas e até comprando armas para os narcotraficantes. Conheça Paul Campo. 25 anos na DEA, crachá importante, currículo impressionante. E no momento em que se aposenta, ele supostamente começa a trabalhar para os mesmos psicopatas do tráfico de drogas que passou décadas fingindo combater. Campo e seu parceiro, Robert Sensi, não se envolveram apenas em coisas pequenas. Eles teriam concordado em lavar cerca de 12 milhões de dólares em dinheiro de cartel. A maioria dos americanos não consegue que o IRS atenda o telefone, mas esses dois estariam convertendo pilhas de dinheiro do cartel em criptomoedas, como se fosse dia de atendimento ao cliente na Coinbase. Grande parte da atenção após essa acusação tem se concentrado no ex-agente da DEA, Campo, mas Sensi tem algumas conexões bizarras próprias. Ele estava na CIA? Max Blumenthal, jornalista do The Grey Zone, acha que sim. Robert Sensi é um veterano agente da CIA, cuja participação em esquemas da agência remonta à surpresa de outubro do governo Reagan. Ele foi ligado a fraudes de vários milhões de dólares para supostamente ou aparentemente comprar helicópteros de uso militar para um determinado país do Oriente Médio. E fica ainda melhor. Promotores dizem que eles não estavam apenas lavando dinheiro, supostamente ajudaram a organizar um pagamento ligado a 220 quilos de cocaína. Isso não é um fim de semana em Aruba. É o suficiente para transformar uma pequena cidade em uma bola de neve. Depois vem o cardápio de armas. Campo e Sensi teriam conversado sobre adquirir armamento de nível militar para o cartel Jalisco Nova Geração. Estamos falando de drones, explosivos, o pacote completo da festa. Enquanto isso, esse mesmo cartel é oficialmente classificado como uma organização terrorista estrangeira. Imagine a ousadia. Os contribuintes americanos estavam financiando a aposentadoria desse cara, enquanto ele supostamente tentava turbinar o arsenal de drones dos cartéis. Mas é aqui que a história atinge o auge do pântano. Eles nem estavam falando com um verdadeiro chefe de cartel. Caíram em uma operação disfarçada. Sinceramente, não sei o que é pior. O fato de um agente da CIA e um DE se unirem contra os Estados Unidos, ou o fato de que, depois de toda a experiência deles trabalhando nos mais altos níveis do governo americano, ainda não foram bons o bastante para evitar serem pegos em uma operação disfarçada. Agora eles enfrentam acusações que vão desde lavagem de dinheiro até conspiração de narcoterrorismo. Acusações que podem levá-los à prisão perpétua. E, para ser honesto, essa é a parte menos surpreendente de toda essa confusão. Toda vez que alguém diz que o Estado Profundo não existe, mostre isso. Um alto funcionário da DEA, que supostamente se tornou traidor e usou o treinamento pago pelos contribuintes para ajudar cartéis a fazer circular drogas, armas, explosivos e dinheiro pelas comunidades americanas. É disso que o presidente Trump vem falando há anos. Corrupção não nas margens, mas bem no centro. Enraizado, institucional, confortável, vindo de pessoas cujos nomes você nem sequer conhece. É por isso que precisa haver uma purga da classe burocrática, porque quando as pessoas que deveriam nos proteger acabam ajudando os cartéis a infiltrar-se por dentro, isso não é incompetência, é decadência. E a única pessoa que realmente mostrou estar disposta a eliminar essa decadência é Trump.
Os cartéis já têm poder de fogo suficiente. Eles não precisam de ajuda de Washington ou de ex-funcionários da DEA. Mesmo assim, receberam essa ajuda, até que alguém finalmente acendeu as luzes. Agora está conosco o editor do The Grayzone News, Max Blumenthal. Max, você viajou até a casa do ex-funcionário da DEA, envolvido nesta história. Você apontou o co-réu dele como membro da CIA. Quais são os fatos deste caso que mais chamam sua atenção? What are the facts in this case that are most interesting to you? Bem, isso faz parte de um programa maior que o historiador semi-oficial ou não oficial da CIA, Tim Weiner, diz remontar a 1947, no qual a agência tem estado envolvida em operações de tráfico de drogas, trazendo entorpecentes para os Estados Unidos. O jornalista Jack Paulson, da All Source Intelligence, foi o primeiro a apontar a conexão da CIA com um desses dois réus, que supostamente participaram de uma conspiração de 12 milhões de dólares para lavar dinheiro para o cartel Jalisco Nova Geração, no México. Eles são Paul Campo, cuja casa eu visitei. Eu teria mostrado a porta da frente, que parecia ter sido arrombada por agentes federais, mas meu filho estava sentado no carro, então não pude me afastar muito dele. Ele foi o responsável financeiro da DEA por muitos anos, o que significa que entendia todas as vulnerabilidades do sistema financeiro dos Estados Unidos, onde um cartel poderia lavar dinheiro por meio de imóveis ou criptomoedas. Ele trabalhava com Robert Sensi, um agente da CIA, cuja atuação remonta ao final dos anos 1970 e 1980. Foi testemunha no caso conhecido como Surpresa de Outubro, envolvendo Ronald Reagan, e esteve envolvido em operações de fraude financeira para adquirir helicópteros de uso militar para um determinado país do Oriente Médio, que operava por meio de empresas de fachada. Portanto, ele também tinha muito conhecimento sobre como os cartéis poderiam realizar esse tipo de operação. Aparentemente, essa dupla estava trabalhando junta e foi abordada pela DEA por meio de um informante confidencial, que os convenceu a aceitar esse esquema enquanto eles se gabavam de participar de outros. Aliás, essa foi, para mim, uma das partes mais tristes, Max. O fato de que caras que deveriam ser veteranos com décadas de experiência não foram nem espertos o bastante para perceber que se tratava de um informante confidencial. Eu esperaria que, se os cartéis estivessem recrutando ex-agentes da DEA, eles fossem pelo menos melhores nisso do que acabar sendo pegos desse jeito. Sim, esses caras definitivamente não estavam atentos à segurança operacional. E isso parece estar acontecendo há muito tempo. Quero dizer, isso levanta questões sobre se Campo estava envolvido nessas operações enquanto trabalhava na DEA. Sabemos o que estava acontecendo na DEA durante o governo Obama com a Operação Rápido e Furioso, em que um associado de Chapo Guzmán alegou que a DEA do governo Obama teria feito um acordo com o cartel de Sinaloa para conceder-lhe uma espécie de imunidade geral e armá-lo para derrubar outros cartéis dentro do México, algo como uma guerra por procuração. Mas voltando ainda mais aos governos Reagan e ao primeiro governo Bush, antes de Hugo Chávez chegar ao poder na Venezuela, quando o país ainda era aliado dos Estados Unidos, a DEA e a CIA recrutaram altos membros da Guarda Nacional da Venezuela para enviar mais de 20 toneladas de cocaína aos Estados Unidos, supostamente para que pudessem monitorar as rotas de tráfico dentro do país. A cocaína realmente chegou ao seu destino. A CIA disse, deixem a droga seguir. Isso, segundo o New York Times e uma reportagem do 60 Minutes, de 1993. Agora, aquele cartel criado pela CIA era chamado de Cartel dos Sóis. Ele não existe mais, mas está sendo usado como arma pela atual administração Trump e pelo seu Departamento de Justiça para rotular a Venezuela como um narcocartel ou uma organização narcoterrorista, a fim de justificar uma mudança de regime. Mas nunca é permitido que se saiba que foi a própria CIA quem criou esse cartel. Bem, a CIA criou muitas das organizações extremistas islâmicas ao financiar essas entidades.
sabe? Voltando à época da Guerra Fria. Então, algo pode surgir de uma criação da CIA e se tornar outra coisa, algo diferente. E isso muito bem pode ser o que está acontecendo na América Latina com o cartel dos sóis. Mas quando vi essa história, Max, pensei no caso do Charles McGonigal, em que alguém que chefiava o setor de contra-inteligência em um desses escritórios de campo acaba trazendo algumas das informações sobre a farsa da Rússia e depois trabalhando para Oleg Deripaska, um oligarca russo. Achei isso semelhante nesse sentido. Será que o governo dos Estados Unidos está realmente apenas treinando a próxima geração de talentos para oligarcas, cartéis e bandidos ao redor do mundo? Bem claro. Quero dizer, esse é um tipo de lobby em que você acaba trabalhando para o outro lado. Mas dentro da CIA, como você mencionou, a agência vem recrutando jihadistas há décadas. O livro atrás de mim, meu livro, A Gestão da Barbárie, aborda toda essa história sombria. Você pode ver a CIA cultivando os mujahideen no Afeganistão para atrair o Exército Vermelho Russo e enfraquecer a União Soviética. Depois, quando a União Soviética colapsa e o Exército Vermelho se retira, os principais agentes da CIA, Gulbuddin Hekmatyar e Burhanuddin Rabbani, destroem Cabul. Então o Talibã entra para estabilizar a situação. E mais tarde, a CIA treina novos esquadrões da morte para eliminar o Talibã após a Ondas Name. E o que acabou de acontecer aqui em Washington, D.C., um suposto membro de um desses esquadrões da morte da CIA, ou talvez aleatoriamente, atira em 2 soldados da Guarda Nacional em Washington, D.C. E precisamos pedir provas sobre todas essas novas alegações de que cartéis de drogas estão sendo usados para justificar mudanças de regime. O cartel dos sóis nem sequer aparecia no relatório da DEA do ano passado. No entanto, as principais rotas de tráfico para os Estados Unidos vêm de aliados norte-americanos, como o Equador de Daniel Noboa, onde o presidente Noboa, que é bilionário, filho de bilionário, cidadão dos Estados Unidos e criado em Miami, dirigia a empresa de navegação da família Noboa, que foi implicada em remessas de cocaína, nas quais a droga é enviada para a Europa e os Estados Unidos em bananas bonita. Qualquer pessoa pode procurar essas histórias. Isso está acontecendo em todo o hemisfério, mas principalmente ao longo da costa do Pacífico. Álvaro Uribe, outra figura muito querida em Washington, o presidente colombiano, que foi o principal arquiteto do Plano Colômbia, amigo de Joe Biden, amigo de Lindsey Graham, muito próximo de Marco Rubio. Ele foi listado pela DEA como um dos 100 maiores narcotraficantes do mundo, porque fornecia a Pablo Escobar e ao cartel de Medellín licenças de voo quando era chefe da aviação civil na Colômbia. Então, acho que o que você tem visto em muitos desses países da América Latina é que a liderança se alinha com um grupo de bandidos contra outro grupo de bandidos. E depois afirma ser um grande bastião da limpeza do narcoterrorismo, porque aponta para suas ações de repressão contra os concorrentes das pessoas com quem às vezes se alinha. Bem, quero dizer, os Estados Unidos apoiaram o Talibã no final do governo Clinton. Estamos apoiando eles agora. Estamos pagando dezenas de milhões de dólares ao Talibã agora. Não acho que seja preciso olhar tão para trás. Quero oferecer isso como uma espécie de defesa do governo. Eles diriam sim, mas nós pegamos esse cara. Conseguimos realizar uma ação bem-sucedida de aplicação da lei. O que você diria sobre isso? Bem, eles fizeram isso, e mérito para eles por reprimirem a corrupção. São ex-funcionários que obviamente agiam de forma muito descuidada e realmente foram negligentes. Ao mesmo tempo, havia Emil Bove, que era um dos principais funcionários pró-Trump e pró-MAGA no Departamento de Justiça. Acho que ele é juiz federal agora. Ele trabalhou por anos para indiciar um dos principais acusados de narcotráfico no hemisfério ocidental. Li a acusação. É muito detalhada. Ela acusa essa figura de ter institucionalizado todo o sistema político de seu país para lucrar com o tráfico de drogas.
O irmão dele está atualmente em uma prisão federal na Flórida, cumprindo 30 anos por narcotráfico. Ele enviava sacos de cocaína para os Estados Unidos com suas iniciais neles. E essa figura, Juan Orlando Hernandez, acabou de ser perdoada pelo governo Trump, apagando o trabalho árduo de Emil Bovey e do Departamento de Justiça. Então eu realmente me pergunto como isso aconteceu e quando o governo Trump vai apresentar provas de que Hernandez foi vítima de lawfare, como Trump afirma. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Bem, essa é uma transição perfeita, Max, porque Juan Orlando Hernandez será um convidado do meu programa amanhã à noite e nós vamos perguntar a ele. Max Blumenthal, editor do The Grey Zone, muito obrigado por participar do programa e compartilhar sua perspectiva. Muito obrigado, Matt.